Olá, amados irmãos, com muito amor vos trago as grandes revelações da humanidade. Com muito amor trago o Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Quem será o Pantera Negra? Meus amados, com muito amor, peço-vos que coloquem um gosto nos nossos vídeos, que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, que partilhem o nosso canal. E claro, que se inscrevam no chat para podermos conversar, porque eu estou lá. Eu vou repetir, eu estou lá. Eu vou repetir outra vez, eu estou lá. E assim sendo, sem mais, passo a palavra ao Arcanjo Rafael. E aqui vai. Meus amados guerreiros da luz, com muito amor, muito poder, trago uma divindade, uma vedeta, que vós amam muito, na intenção antiga da Era de Peixes e, claro, da Era de Aquário também. Meus amores, a história é: quem é o Pantera Negra? Meus amores, na intenção do Criador, sim, meus amores, o Pantera Negra é conhecido também por e disse assim, ouçam bem, por jogador de futebol. E esta é que é a grande revelação, porque na intenção que vós têm é que Eusébio da Silva Ferreira é o nome dele, vos digo que é o Pantera Negra e todos o conhecem como Pantera Negra. Vos digo que sim. Vos digo que sim. Eusébio Pantera Negra. A história de Eusébio é que ele foi considerado a pérola negra, o rei, e disse assim, o melhor jogador do mundo, na intenção daquele momento, junto com outra vedeta que iremos falar um dia destes, que é Pelé, o mestre Pelé. Pelé é considerado o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Quem não o viu não entende como ele era. Mas vos digo que, na intenção da egrégora de luz, Pelé é o melhor dos melhores. Não fiquem com a intenção do ego, amados. Isto tem a ver com a egrégora de luz que ele criou. Então, sendo assim, quem é o segundo melhor? Eu vos digo que é Eusébio, mas nunca demonstrou tal poder como Pelé. Vos digo assim, sendo assim, amados irmãos e irmãs, vós não podem ter a intenção de que existe um melhor e um pior com a intenção negativa sobre que Pelé, por exemplo, é o melhor e o ego incha com um fervor tão grande. Meus amados guerreiros da luz,
as grandes revelações estão à porta. Pelé não era o pai de Pantera Negra, não estava na família, não. Na intenção do filme, a verdade está lá. Pois digo que a verdade é essa, é um super-herói. Da intenção Vingadores. Meus amores, ele tinha o arquétipo da Pantera Negra em amor incondicional, mas na intenção do futebol, Eusébio nunca deu tudo, porque era humilde, nunca deu tudo. Procurava o sítio, e disse assim, onde poderia dar tudo, mas a intriga que os jogadores não eram amados por médicos é falsa. Os jogadores é que não se tratavam com a palavra tratar, mas como o Brasil era mais moderno na intenção do futebol, os jogadores se amavam mais o corpo físico. Por isso, o poder de Portugal não era tão, digamos, belo. Vou dizer a palavra belo, porque na verdade do Criador, o Pantera Negra era Eusébio, e a história dos mundiais e europeus é que ele queria dar tudo, mas não dava porque tinha uma história que o momento não era, porque ele queria no fundo ir para um clube grande, como vós dizem. Ele queria ir para o Real Madrid, mas quem diz que não, eu digo que sim. Mas na verdade também ressoava o Manchester. Não é o Manchester City, é o Manchester. Apenas assim. Meus amores, se Eusébio tem ido para Manchester, a verdade é que ele teria dado, e diga assim, tudo, meus amores. E aí, talvez, se tornasse o melhor dos melhores, dos melhores, dos melhores. Ou seja, a egrégora de luz da materialização do poder do jogador não foi alcançado. Não foi materializada. Mas a de Pelé também não. Pelé não queria sair, e disse assim, do Brasil. Não queria sair ao pé da família. E quem no fundo disser que não, eu digo que sim. Porque a história ressoa que eu não sei e vós sabem. A verdade é que eu comunico com o vosso eu superior, com o eu superior de Pelé, e que, no fundo, posso até dizer que são meus amigos antigos. Por isso, como podem vós dizer que eu não sei quando ele me diz que é? A história ressoa sempre que eu parece que estou errado. Há aí uma divindade, Senhor, que sabe mais que eu, com a intenção de julgamento sobre a história que eu não sei. Tem que se amar, pois a verdade é que vós pensam que eu não digo que julgam, e talvez diga nomes. Talvez diga nomes, já que a ideia é, o arcanjo Rafael disse isto, e é falso, não é nada disso. Ora, alguém que sabe mais de divindades é a intenção do ego, que não entende que a verdade não a sabe. Já sinto mais amor, mas quero que não julguem o conceito do futebol, pois a intenção política do Brasil
e disse assim: a intenção do futebol, e disse assim no Brasil, são o poder do destaque que vós vibram ao contrário. São as duas grandes egrégoras de luz, e disse assim, do planeta em vós, porque vós não amam os políticos e têm uma intenção de separação muito poderosa sobre o futebol mundial e o vosso, onde o Brasil para vós é o melhor e sempre foi. Mas quando perde, os outros jogaram mal e dizem assim, e os vossos bem, mas houve uma intenção de falcatrua. Ora, a história não é para todos, mas é para alguns, e alguns grandes, que dizem que no fundo ali houve algo, senão o Brasil ganhava. Meus amores, tudo mudou desde aquele tempo na intenção de Eusébio e Pelé. Quem sabe, sabe. O que digo também, porque viu. O quê? A história é que os jogadores de Portugal não se amavam e estavam cansados, porque não repousavam. E o Brasil sim. E aí foi que Portugal teve uma história que foi a intenção de que quando a intenção já não era porque não tinham forças. Por mais que lutassem, não descansavam, não tinham forças. Por isso Portugal saiu pela porta fora, como vós dizem, porque Eusébio não descansava também. Porque queriam ganhar com a intenção da preocupação sobre um conceito que tinham o melhor do mundo e agora podiam ganhar. Porque Eusébio marcava golos, como vós dizem, de todas as maneiras e feitios. Mas sabiam que Pelé estava lá. Mas a verdade é que Pelé também via Eusébio como um dos melhores do mundo. Mas para Pelé ele era o melhor do mundo? Eu vos digo que na altura, sim, porque ele era muito conceituado e amado com o poder da finta e da sua delicadeza sobre o futebol, o Rei Pelé. Mas o Rei Pelé tinha também o Rei Eusébio. Mas a verdade é que os dois tinham de se ter juntado em uma equipa. Isso é o que vós queriam. Este é o sonho da humanidade. Juntar os melhores numa equipa e ver o que dá. Só que a história vai ter algo que é o racismo. O racismo é que quem comanda a história, e disse assim, do poder do futebol, não entende que na vida a seguir é comandado. Porque tanto o futebol é que os melhores dos melhores que foram, quando saem do futebol, caem na armadilha do quê? Do dinheiro fácil. Pois os jogadores valem milhões, e vós dizem, mas como é possível? Vós têm que entender que não podem julgar, porque já julgaram outra vez. Bom, com o bom, vós é que sabem. É assim. Quero que amem a espada do arcanjo divino Miguel, com o corta, e assim o poder é grande, em amor por vós. Por isso, amados irmãos, o poder da história é grande, porque o controlo é o controlo ao contrário, onde o jogador que foi controlado tem o aprendizado de não controlar, porque foram grandes jogadores
no campo. Mas depois, cá fora, a história inverte-se e quer fazer o mesmo porque fizeram. Tem poder, logo faço. O controlo é. A grande revelação do futebol é que existem magnatas com poder divino por detrás. Eu vos digo assim, não. Isto é uma crença limitante dos amados que não entendem que o futebol é gerido com uma intenção de sócio que é falsa. Porquê? Porque se vós fizerem as contas, o poder do sócio não paga ordenados. Então, de onde tiram tanto dinheiro? Eu vou dizer que é das apostas. Eu vou dizer que não. Então, a grande ocultação é que vem da intenção e vou dizer assim, máfia. E disse assim, não julguem, amados, ouçam a grande revelação. De onde vem o dinheiro? A máfia controla o futebol. Eu disse assim, mas a verdade é que é. A máfia de onde? Meus amores, é da intenção do Brasil? Eu vos digo que não. É da intenção, vou dizer, de Portugal? Também vos digo que não. É da intenção de Inglaterra? Eu vos digo que não. É da intenção de Alemanha? Eu vos digo que não. É da intenção de França? Eu vos digo que não. É da intenção da América? Sim, da América. Dos americanos? Eu vos digo que sim. É aí que está a grande história por detrás do futebol. É como a história dos ancestrais da Alemanha. Não julguem, amados. Ouçam a grande revelação. Como fazem eles isso? Eles têm poderes sobre a família dos outros. E disse assim, onde, por exemplo, vós acreditam que se eles ouvem isto, caem na intenção do amado João, este João. E eu digo assim, podem cair? Não, porque o meu amado João não vibra essas energias. A verdade é que eles nem querem saber, porque o poder deles é acima desta história. É assim que todos vós criam. A verdade é, eles têm um conceito que ressoa com todos os jogos do mundo. Com os Jogos Olímpicos, muito, com um poder tão grande que vós não entendem o poder da história, do dinheiro. Nem os maiores magnatas do mundo, e disse assim, do futebol, poderosos presidentes, como por exemplo do Real Madrid, que é das maiores equipas do mundo, junto a Barcelona, nem eles sabem de onde vem o dinheiro. Apenas há uma intenção que vem ter à conta com a intenção da UEFA e da FIFA, como por exemplo a intenção de Bruxelas. E disse assim, eles investem dinheiro onde sabem que há mais vedetas. E disse assim, de futebol, que trazem um poder sobre a história que quem está do outro lado
tem os olheiros, os espias no jogo e tem um poder que vai além daquilo que vós não entendem. Como se pode ter tanto dinheiro e ninguém sabe? Esta é a grande egrégora de luz do planeta que vós têm que saber que é a verdade. Muitos de vós pensam que é mentira, mas é a grande revelação. Existe o poder dos Estados Unidos a controlar o desporto mundial. Como a intenção, e disse assim, ouçam bem, do poder espiritual, e vou dizer assim também, monetário, prosperidade também, que são os ancestrais da Alemanha. Eles ainda não aprenderam a lição que trocam de posições. Existe uma intenção que é, eu que o crio e tenho o que quero. Não é bem assim, porque as outras vidas que vós não aprenderam a lição, quando um ancestral diz, eu quero ser filho do meu amor de filho. Ou seja, o pai queria que quando desencarnar será o filho e disse assim do filho mais novo de todos. Mas queria também a intenção que não é mais nenhuma. Porque a verdade é que quando falha a intenção da história na vida seguinte, por exemplo, onde o pai desencarna, mas o filho, por exemplo, já tem 4 filhos e não tem mais, então sendo assim, ele diz para ele que será em outra vida. Mas não é assim, porque quando criam a energia negativa, eles têm o poder do pai, mas o pai que eles têm que aprender a lição. Então trocam de posições, sim, onde se foi o rico e retirou prosperidade ao pobre, se torna o pobre, sendo o filho do pai que retirou dinheiro e disse assim, para ser o filho sem dinheiro. Ora, esta história ressoa que os alemães têm o poder da intenção, da elevação, ou seja, têm o poder da espiritualidade. Mas vos digo que sim, o poder da espiritualidade está dividido entre os alemães, ou seja, os ancestrais alemães, e temos os ancestrais americanos, e diz assim, a controlar o desporto. Ou seja, o espírito tem o controlo alemão e o físico tem o controlo americano. E vós dizem, como é que isto é possível? Quem controla quem é quem é. Porque na vida passada, meu amado ou minha amada, podes ter sido um deles. E como não aprendeste a lição do controlo, estás aí. Então, olha assim. Já houve tanto julgamento que a vossa energia mudou toda. Por causa da intenção que não entendem que na vida a seguir têm que aprender a lição ainda mais baixo. Depois, não se queixem, pois na vida a seguir talvez encarnem em uma guerra, e disse assim, ou na Etiópia, na pobreza, como vós dizem, pois, com o pois, vós que criam a maldade nos outros e depois não a querem em vós. Estudem física quântica, e disse assim, ouçam o poder de Hélio Couto, o vosso amor de Hélio Couto tem razão,
vós têm que estudar física quântica para que nunca mais caiam na armadilha de que o criar ao contrário. Ele é uma vedeta, sim, e ele é assim, poderoso, impulsivo, exuberante, sim, e eu o amo por isso. Mas ele tem uma missão muito poderosa convosco, e vós o amam, mas vós não se empenham a fazer o que ele diz. Estudem física quântica, ouçam as palestras de Hélio Couto, ouçam-nas todas. Entreguem-se ao poder dos arquétipos, da intenção que está ali. Pois ele é Imhotep, a divindade de Imhotep, esse faraó, sim, que também andou ao contrário. Mas a verdade é que para ser Imhotep se confunde e disse assim com Ramsés, que foi o pai de Moisés. Imhotep tem uma história com Akhenaton. O poder da intenção múmia. Os filmes, lembram-se? É aí que Imhotep se faz presente. É Hélio Couto, ali, aquele senhor careca. É assim, quem se amou ver os filmes, agora sabe que Hélio Couto é Imhotep. A grande revelação é assim, meus amores, não podem julgar os ancestrais, eles estão ao contrário, como vós, não aceitaram aqui e encarnaram ali. E disse assim, e nos Estados Unidos também, vós se querem amar-se, têm de deixar de vibrar a intenção de se alinharem a isto. Saber a verdade, se alinham à verdade, à vossa. E superam a missão. Não podem julgar, têm de aprender a ouvir, pois eu me amo agora, com que vós já me amem, porque entenderam que não podem julgar, nem julgar-me, porque vós amam o canal, mas depois quando fazem a intenção de julgamento, ficam muito tristes por dentro e dizem, eu falhei com o arcanjo Rafael, mas depois não se amam, usem a espada, aprendam a meditar, ao início custa porque vós criaram, mas quando vós se empenham a fazer meditações, nem que seja de 15 minutos, ao início, há de haver um momento que sentem luz. E quando sentem luz, sentem leveza. E aí, vós já não param, porque eu vejo, quando vós sentem luz, já não param. Meus amados, a história do futebol é, há um controle poderoso que vibra também com os ancestrais. Eles sabem desta história? Eu vos digo que sim. Então há os ancestrais da América, e disse assim, e há os ancestrais alemães. Mas a grande revelação é que iremos fazer a grande revelação dos ancestrais pelo mundo hoje mesmo, pois é a grande revelação, porque o merecimento aqui é a intenção de Pantera Negra. Pelé, já lá iremos. Meus amores, Pelé é especial. E onde está encarnado Pelé? Está encarnado no Brasil também, meus amores. E é um senhor. Vós dizem, será mesmo que desencarnou? Meus amores, a verdade é que sim. Mas quando foi? Pesquisem. Vos digo assim, e pesquisem também Eusébio. Meus amores, a verdade é que Pelé é especial, senão não era quem era. Meus amores, quero amar-vos com a grande revelação de Pantera Negra, pois é o próprio Eusébio. Amém, Pantera Negra.
Amém o Pantera Negra, meus amores. Gratidão. Gratidão imensa. Gratidão profunda por vós se amarem tanto.